Querido, por favor, abra sua Bíblia no Salmo 73. O Salmo 73 é um texto muito pessoal, muito humano. Ele narra uma crise espiritual terrível de um homem de Deus, de um servo de Deus, de um crente. E uma crise que pode acontecer com qualquer pessoa que está aqui essa noite. O salmista olha o mundo à sua volta e ele acaba acreditando que os perversos, aqueles homens que zombam de Deus e prosperam, ficam ricos, e ele sofre com isso. O Salmo também revela algo que ninguém gosta de admitir quando sente: a inveja. Esse Salmo mostra um homem de Deus, um crente, sentindo inveja de gente que abomina a presença de Deus, que não acredita na justiça divina. E esse Salmo revela tudo isso para a gente. Talvez esse servo de Deus estivesse vivendo dias absurdamente terríveis, como os nossos aqui, vividos aqui no Brasil, onde a lama que escorre de Brasília tem contaminado toda uma nação, tem intoxicado gerações. E talvez esse homem ficou intoxicado também, com tanto sofrimento, com tanta injustiça cercando ao seu redor. Talvez ele estivesse atravessando um momento em que, de fato, parecesse que ser corrupto, ser criminoso, vale a pena. Talvez o salmista Asaf, filho de Levi, ou seja, ele era um levita, um dos músicos que servia ao Senhor no tempo do rei Davi. Talvez Asaf, em algum momento, como nós brasileiros, tenha testemunhado tanta gente perversa, tanto falso governante, tanto falso líder religioso, tanta gente travestida de humano, que ele sucumbiu, ele intoxicou. Da mesma forma que Pedro começou a afundar quando desviou os olhos de Jesus e passou a olhar as circunstâncias, esse salmista também, quando se deixou contaminar pelas circunstâncias, ele também sucumbiu. O fato é que em algum momento da caminhada, do relacionamento dele com Deus, esse salmista começou a questionar: vale a pena ser crente? Vale a pena ser fiel? Viver de forma reta, ilibada, buscando viver todos os princípios conforme a gente tem aprendido no nosso relacionamento com o Senhor? E aí, querido, eu e você, nós não somos diferentes desse homem, de Asaf, e a gente pode passar por essa crise também. Por isso, preste muita atenção, anote aquilo que o Espírito Santo falar no seu coração, anote, registre, não deixe passar, porque é um salmo rico em sabedoria e instrução. Então acompanhe comigo, verso 1. O salmista começa assim: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Então o salmo inicia com uma declaração explícita e verdadeira da relação de Deus com o seu povo. Ele assume, ele tem consciência dessa verdade. Deus de fato cuida do seu povo. Mas quanto a mim, eu entrei num processo de desencanto. Me peguei invejando, tendo inveja, desejando ter a vida de homens que não têm nenhum relacionamento com Deus. E essa observação terrena de que ímpios, ou seja, pessoas totalmente contrárias a Deus, aparentemente parecem viver muito bem, e isso faz nutrir no salmista dúvidas terríveis acerca da bondade de Deus, acerca da relação que ele tem com Deus. Aos olhos do salmista, ele entra num processo de depressão tão grande que ele começa a ver coisas que não existem. Acompanhe comigo, olha o verso 4, ele olha para o ímpio, para o não crente, olha o que ele fala: eles não passam por sofrimento e têm corpo saudável e forte, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão.
com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e bebem suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Então o salmista entra num processo que descamba, um abismo vai chamando outro abismo. Inveja, desolação, desencanto, comprometimento da fé, algo perigosíssimo que pode destruir de fato, terrivelmente, a relação de um crente com o seu Senhor. O salmista está desolado, ele afirma que os arrogantes ridicularizam a ideia de Deus, a ideia de justiça divina, e continuam prosperando, e pior, no verso 10 ele afirma: o teu povo, Senhor, cai na lábia deles. Tem gente que se diz tua, que anda atrás desses homens, que vive, que se deleita, que se sacia com as palavras desses homens. E aí esse tormento leva à dúvida e ao questionamento da fé. Será que vale a pena ser crente? Diante do contexto em que estamos inseridos. Verso 13: certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os seus filhos. Então ele compara a vida dele com a vida das pessoas que não têm temor ao Senhor. E ele conclui: eu sofro direto todos os dias, e esses pilantras se dando bem. Todo dia eu acordo, vou para o meu trabalho, faço tudo, me esforço para fazer o que é correto, e aí a conclusão que eu chego: está tudo dando errado, e a vida desses homens está tudo dando certo, estão aparentemente prosperando. E aí ele tem um lapso de lucidez onde ele fala: eu até pensei em ir lá falar com eles, até pensei em me sentar na mesa deles, mas se eu fizesse isso, eu teria traído os teus filhos. Porque Asaf não se tratava só de um membro da congregação, ele tinha uma função, ele era um levita, era alguém, um líder, um exemplo a ser seguido. E ele tem um lapso de consciência nesse momento. Nesse rasgar de coração diante de Deus, pois os salmos foram escritos para Deus. O salmo é uma carta de um homem falando: Deus, olha como é que eu estou, recebe essa carta. Os salmos são declarações, são cartas feitas pelo homem para o Senhor. E aí o salmista assume isso. Eu pensei em trocar uma ideia com eles, com esses lobos em pele de cordeiro. Eu tenho consciência que eles são lobos, mas se eu fizesse isso também, outros irmãos tropeçariam na fé. Então aqui já vai um alerta para a gente. O que um crente faz, diz, fala, pode comprometer muito a sua comunidade da fé. Você pode fazer muito mal ou ser abençoador, dependendo do que você fala para as pessoas à sua volta. Então, meu irmão, não murmure, não contamine seus irmãos com achismos, com seu abrir de coração. Eu falo isso e não tem problema em repetir. Lamentar, você pode lamentar com Deus. Isso que o salmista está fazendo aqui é uma lamentação. Ele está abrindo, está rasgando o coração com Deus. Mas você não tem o direito de fazer isso com as pessoas aí à sua volta, porque você pode levar irmãos a tropeçarem. Então não murmure, não contamine as pessoas com seus achismos, sentimentos produzidos pelo pecado. Sentimento faz parte da vida humana, a gente sente e isso é real. Só que alguns sentimentos estão maculados pelo pecado. E aí no verso 16 ele afirma que fica absolutamente confuso, que a constatação, a leitura que ele está fazendo da vida, está deixando ele absolutamente desequilibrado. Verso 16: quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim, minha cabeça deu um nó. As coisas não fazem sentido. Por quê, meu irmão? É inútil tentar entender o caos à nossa volta sem o auxílio de Deus. É inútil você tentar se equilibrar, se reconhecer, entender os seus limites sem o auxílio de Deus. Eu vou além, sem o colo de Deus, sem o cuidado, sem o auxílio curador de Deus. Você pode buscar recursos que a ciência proporciona,
que são lícitos, mas sem a presença do Espírito Santo, tudo vai ser paliativo, tudo vai ser inócuo. E aí no verso 17, ele afirma que nesse momento de confusão, ele buscou ajuda no santuário de Deus. Verso 17, estava tudo confuso, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Amém. A mudança na mente, nas emoções, nos sentimentos, na razão, ocorreu quando ele buscou a presença de Deus. Entrar no santuário de Deus para essa época aqui, onde o relacionamento com Deus era restrito a um local físico, significava estar na presença de Deus e na comunhão dos irmãos. Hoje a gente crê na nova aliança, que onde 2 ou 3 estiverem reunidos no nome de Jesus, ali Jesus vai estar presente. Para o crente daquela época, esse relacionamento era restrito a um local sagrado, ao tabernáculo, ao santuário. Então ele fala, quando eu entrei no santuário, quando eu entrei na tua presença, quando eu entrei na comunhão dos santos, a minha mente começou a se transformar. Isso significa que ele estava no meio da música, do louvor, da celebração. Enquanto eu louvo a ti, a minha vida se transforma. Então isso significa a celebração. A vida do salmista se transformou mesmo. Ali na presença de Deus, na comunhão, ocorreu por causa da graça de Deus, a lucidez, a restauração do juízo, da compreensão. A graça e a misericórdia, o amor e a paciência de Deus para com o servo dele, trouxeram ao salmista de volta a lucidez. E, meus irmãos, é isso que acontece com a gente. Por que domingo após domingo, semana após semana, por que o apóstolo Paulo fala para uma igreja que ela precisa ouvir o Evangelho sempre? Porque o Evangelho reorienta as nossas emoções, o Evangelho calibra o nosso GPS, a pregação da palavra de Deus ajusta os nossos sentimentos, ajusta o foco da nossa visão, do nosso entendimento. Você passa a semana inteira sendo exposto a uma série de situações intoxicadas pelo pecado, e que vão de fato arranhando a sua lente, distorcendo seus desejos, seus sentimentos. Por isso que quando a gente entra na presença de Deus, de fato a gente é transformado. Doentes são curados, endemoniados são libertos. Gente que vivia nas trevas passa a viver na luz, porque entrou na presença de Deus, buscou a restauração da vida na presença do Senhor e na comunhão dos irmãos. Verso 18, ele começa a se lembrar do juízo, do que vai acontecer com as pessoas que desprezam a relação com Deus. Verso 18, certamente os põe em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína, como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor, são como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Então o salmista se lembra, ou definitivamente compreende, que a justiça com relação à corrupção, ao pecado que reina à nossa volta, isso é problema do Senhor, e que o Senhor vai dar cabo nisso no tempo correto. A transformação final desse mundo é escatológica. Esse mundo sem Jesus só vai piorar. Não fique triste de isolado como o salmista. Uma das funções da palavra de Deus é desenganar a gente. Então não tenha um credo equivocado. O mundo sem Jesus só vai piorar. O mundo só deixará de ser cruel depois da volta do leão da tribo de Judá. Hoje é para a gente viver como se já estivéssemos na presença plena de Deus. Não é para a gente viver esse processo de desencanto, ó dia, ó vida, ó azar, Marcão falou que está tudo ruim, babou, deixa eu descer do ônibus. Não é isso. É para a gente viver como se a gente já estivesse na glória. Esse é o desafio do reino. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra. Não é para a gente viver acovardado ou resignado, achando que não tem jeito mesmo, então deixa para lá. De forma alguma. É para a gente exercer cuidado com a criação, cuidado uns com os outros, e viver essa vida reta e ilibada como se já estivéssemos na glória. Essa aparente segurança e essa aparente prosperidade que o perverso que despreza a relação com Deus tem, ela é tênue.
A gente tem visto isso todos os dias. A gente tem orado para Deus trazer à tona o que é feito na escuridão, e isso tem acontecido. E a gente vê homens que se achavam intocáveis sendo envergonhados publicamente, sendo expostos o pecado. E aí, meus irmãos, quando a gente fala sobre essas coisas no púlpito, eu não estou falando sobre política, eu não estou tratando de política. Isso é tudo problema religioso, tudo problema de credo, de fé. Toda a relação do ser humano na face da terra tem Deus como referência. Ou você é a favor das coisas que agradam ao Senhor, ou você é contra as coisas que agradam ao Senhor. O homem é sempre teorreferente. Ele sempre está andando ou na direção de Deus, ou fugindo da presença de Deus. Então, isso tudo que acontece em Brasília é religioso. As pessoas ali servem a um outro Deus, chamado Mamon, Deus da riqueza, do poder, do dinheiro. O que aconteceu em Minas Gerais não foi um acidente da natureza. Ali foi um acidente religioso. Servos de Mamon, inescrupulosos, deixaram de fazer algo que era importante fazer para proteger vidas. Então, tudo na vida do ser humano não tem um ambiente neutro laico. Não existe isso. Na política, né, existe um Estado laico. Eu ainda não conheço, mas depois, se vocês conhecerem algum Estado laico, vocês me apresentam. Estado laico cheio de feriado, de santo, eu não conheço esse negócio. Mas tudo bem, isso é outra pregação. O que de fato é real é que essa aparente prosperidade, de uma hora para outra, acaba, some. E aí o famoso pregador inglês do século XVII, John Bunyan, muitos conhecem ele, é o autor do livro Peregrino, afirmou o seguinte sobre essa questão da prosperidade tênue dos perversos. Preste atenção. O ímpio pode até viver sem Jesus, desfrutar e gozar de todos os prazeres neste mundo, e até ir para a cova feliz. O não crente, aquele que despreza o relacionamento com Deus, ele pode de fato ter dias maravilhosos aqui nessa terra, até morrer feliz. Porém, 1 minuto no inferno o fará esquecer de toda a alegria momentânea que viveu. Essa é a realidade. E aí eu vou até além, eu acho que o John Bunyan foi até gracioso demais, dando 1 minuto. Acho que isso é fração de segundo. Quando a criatura abrir o olhinho e descobrir onde está, ele vai esquecer na hora tudo que ele viveu aqui de prazer. E eu não sei quanto tempo dura a eternidade, mas a eternidade é um negócio que dura muito tempo. Não sei quantos anos o camarada fica vivo aqui, sei lá, 60, 70, 80, vamos supor que ele tenha muita saúde e viveu 100. Ele vai passar o restante da eternidade comendo o cerol fininho. Nos versos 21 e 22, o salmista faz mais uma confissão. Deus, quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como um insensato, como um louco, ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Asaf reconhece o medonho equívoco dos seus sentimentos, das suas avaliações. E é lindo isso, ele abre o coração com o seu Deus, porque ele descobre que o Deus dele é amigo, é alguém pessoal, não é uma entidade, é uma pessoa, é alguém com quem a gente conversa, se relaciona. Ele reconhece que sua atitude, pensamentos, desejos, palavras constituíram uma afronta a Deus, um arranhão no relacionamento que ele tem com um amigo. Mas agora ele reconhece, Deus, é claro, vale a pena ser crente, vale a pena se relacionar com o Senhor, vale a pena te servir, vale a pena te seguir, não tem sentido não viver dessa maneira. E aí, verso 23, contudo, sempre estou contigo, ou seja, mesmo pensando de forma irracional, eu tô contigo, a tua mão direita me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. Aqui ele está tendo um vislumbre da glória, da eternidade. Enquanto eu estiver vivo, o Senhor vai dirigir a minha vida, o teu conselho, a tua palavra vai me dirigir e o Senhor vai me receber com honras. Aleluia. Verso 25. A quem tenho nos céus senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. Essa é a verdadeira riqueza, meu irmão. Essa é a verdadeira riqueza.
nada mais desejo além de estar junto a ti. Verso 26, o meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração, é a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Amém, amém, aleluia. O Salmo atinge o final com uma nota maravilhosa de declaração de confiança a Deus. Falando, não existe nada mais valioso na minha vida do que esse relacionamento que eu tenho com o Senhor. Eu posso até fraquejar, eu posso até ter surtos psiquiátricos, me desequilibrar, falar coisas que eu jamais deveria ter falado, mas o Senhor continua comigo, o Senhor continua me conduzindo, o Senhor continua me sustentando. O que eu posso desejar mais do que ter o Senhor como amigo? Então Deus continua sendo a força desse salmista. Então ele encontra refúgio e fortaleza no Senhor. Isso é maravilhoso. E parece que eu estou terminando a mensagem, mas isso foi só a exposição do texto. Agora vamos começar a pregação. Lições que aprendemos com o Salmo 73, anote aí. Primeira lição, olhando para esse salmo, meu irmão, o sofrimento é parte integral da vida cristã. O sofrimento é parte integral da vida cristã. Quando você vir por aí alguma igreja com uma faixa, pare de sofrer, não entre, é mentira, é roubada. Ou pode ser qualquer outra coisa, menos cristianismo. Se Jesus sofreu, e se você se diz seguidor de Jesus, você vai sofrer também. Sofrimento é parte integral da vida cristã, mas isso não significa que nós fomos abandonados por Deus, ou que a gente segue um Deus masoquista, louco, psiquiatricamente abalado, de forma alguma. Muito pelo contrário, existem bênçãos que a gente só vai conseguir experimentar quando a gente está passando por um momento de sofrimento, Então, na maior parte das vezes, o sofrimento nos livra da soberba. Dificilmente você vai ver alguém arrogante, soberbo, cheio de si, sofrendo, porque o sofrimento liberta a gente desse pecado, ele bota o nosso pé no chão. O sofrimento dá para a gente um vislumbre da minha limitação, da minha fragilidade. Normalmente o sofrimento esculpe em nós a humildade. Você descobre que depende dos outros, que você não é autossuficiente, que você é frágil e sozinho é inútil. Então o sofrimento gera na gente piedade, um coração ensinável, intimidade com Deus. O sofrimento muitas vezes vem para fortalecer a nossa fé. Então, sobre essas experiências, Tiago, um dos irmãos de Jesus, afirma o seguinte, pode anotar aí, tá? Tiago, capítulo 1, versículo 12. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Amém. Então Tiago fala aqui, depois que você passar por essas aflições, você vai receber o que Deus promete. Não é o que a teologia, os pastores, não, é o que Deus prometeu. Segunda lição, meu irmão, o que a gente mais vai ver nesse mundo caído é injustiça. Então, se revista de maturidade. O que mais veremos no mundo caído serão injustiças. Então, se esse mundo está imerso no pecado, não fique achando que você vai ver as coisas dando certo aí à sua volta, não. Esse mundo está afogado em rios de lama tóxica, e só vai piorar. Não é porque nós somos agraciados todos os dias que a gente pode esquecer que o mundo ao nosso redor está imerso no pecado. O cosmos está sofrendo isso. Romanos 8 diz que a natureza aguarda gemendo, ansiosa pelo dia da glorificação, que isso tudo, o nosso pecado afeta toda a criação. Então estejam cientes que o que a gente mais vai ver nesse mundo, quando você ligar a televisão, abrir o seu tablet, é injustiça. Então monstros travestidos de seres humanos, monstros travestidos de líderes religiosos, de políticos, de empresários. Essa é a nossa civilização, essa é a nossa humanidade. E aí, por isso que Jesus chama, vocaciona os crentes de sal e luz. Uma das nossas missões na terra é refrear o apodrecimento da sociedade.
Então ele chama você de sal e luz para você ser luz, uma referência para quem está desesperado com a escuridão. E sal naquela época era no sentido de trazer conservação. O sal refreava o apodrecimento do material orgânico. Então quando Jesus nos chama, nos vocaciona para sermos sal e luz, e é urgente essa missão, onde você estiver, você que vai refrear o apodrecimento do que está à sua volta. Então hoje você pode e deve exercer esse chamado, assinando, por exemplo, o abaixo-assinado contra a corrupção, né? Levando esse papel para outras pessoas. A gente pode exercer esse chamado, se envolvendo, trazendo donativos, trazendo água aqui para a igreja, até terça-feira à noite, que vão ser enviados ou para Mariana ou para Governador Valadares. Leila Toledo, cadê a Leilinha? Oi, Leilinha. Leila está nos ajudando, ela está responsável através de definir esse transporte. Então terça-feira à noite Leila vai estar saindo daqui com todo o material que a gente conseguir arrecadar. Então priorize, traga a água, traga o material que está listado. A gente divulgou isso no Facebook da igreja. Vamos participar, vamos ser fonte de bênção para essa população que sofreu essa tragédia em Minas Gerais, seja para a cidade de Mariana, seja para Governador Valadares. A gente vai externar a nossa ajuda para essas pessoas, só que isso tem que ser rápido. O transporte vai sair daqui na terça-feira à noite, então 8 horas ou mais tarde que você vai passar aqui, 8, então você tem que chegar aqui 19h30, né, trazendo no máximo, trazendo os donativos. A Igreja Oceânica sempre ajudou de alguma forma esses que são assolados pela tragédia. Então traga água, traga os outros donativos, participe. Terceiro ensinamento, a gente aprende com o Salmo 73, é na comunhão dos santos que ocorre a transformação. Eu lembro sempre dessa música que a gente canta aqui: enquanto eu louvo a Ti, a minha vida se transforma. Eu entro aqui parecido com o Marcão e saio parecido com Jesus. Glória a Deus, tem que ser assim. É na comunhão dos santos, é servindo, é sendo bênção para o outro, é sendo abençoado pelo outro, que a minha vida se transforma. É no nosso dia a dia como igreja, ou seja, celebração e célula, que nós somos continuamente moldados à imagem e semelhança de Cristo. Então, um desigrejado, alguém que não congrega, está correndo um risco letal de perder a fé, de ter só uma experiência religiosa, algo bonitinho, mas sem raiz. Não existe cristianismo desigrejado. Se você não congrega, se você acha que igreja é lugar só para gente esquisita, maluca, você pode vir para cá, aqui também tem lugar para você, né? A gente ama gente esquisita, maluca. Até fui ordenado pastor. Então você tem oportunidade, é só se apaixonar por Jesus, levar o cristianismo a sério, servir. Agora, não congregar, não estar na comunhão dos santos, você vai ficar sem oxigênio. Quanto tempo dura? Quanto tempo você vai se manter vivo? Quarta lição: a nossa justiça é Cristo. A nossa justiça é Cristo. Eu sei, eu também sinto vontade, uma série de desejos quando eu fico indignado vendo situações de injustiça, de corrupção, mas a nossa justiça é Cristo. O único que pode saciar a nossa fome e sede de justiça é Jesus Cristo. A esperança do salmista tem tudo a ver com Jesus, porque só Jesus levou e superou sobre si todas as nossas iniquidades. Na cruz do Calvário, na ressurreição ao terceiro dia, Jesus inaugura um reino sem sofrimento, sem injustiça. E Ele ainda afirma que Ele vai enxugar do nosso rosto toda lágrima. Amém. Tenha essa certeza, meu irmão. Alimente o seu coração dessa certeza. Na cruz, Deus exerceu justiça contra todas as nossas iniquidades. Quinta lição: a verdadeira prosperidade é a comunhão com Deus. Esse é um salmo que fala sobre teologia da prosperidade. Eu, como presbiteriano, achei que eu nunca fosse pregar a teologia da prosperidade. Eu vou ter que pregar. A verdadeira prosperidade é a comunhão com Deus, não é riqueza material. A Bíblia ensina que essa é a verdadeira riqueza que um ser humano pode almejar e pode conquistar. Jesus mesmo ensinou isso, de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, o que é valioso nessa nossa vida, nessa existência,
é ter o nosso relacionamento saudável, sadio, íntimo com Deus. Essa é a verdadeira teologia da prosperidade. Quer ser rico? Seja íntimo de Jesus, seja amigo íntimo de Jesus. Quer ser próspero? Seja amigo de Jesus. Sexta lição: o juízo é escatológico, o juízo final é escatológico. É no final dos tempos em que Deus manifestará definitivamente o fim da farra, o fim da pizza. Quando Jeová Serol voltar e acertar contas definitivamente com os perversos. Não fique escandalizado, é porque eu não sou de todo normal. Você já percebeu isso, né? O pessoal da Oceânica já ora por mim há anos. Mas é verdade, Jesus vai voltar como um Jeová Serol. Vai voltar com um colchão, uma tatuagem na coxa, com a espada na mão. Eu não consigo imaginar uma visão da Disneylândia num negócio desse. Não é. E vai vir para executar a justiça. Os meus irmãos advogados sabem como é isso. Quando o juiz bate o martelo e fala: cumpra-se. Então ele vai vir para... Eu já estou ouvindo o barulho do vidro moendo, né? Quando você está preparando o cerol, essa rapaziada que nunca soltou pipa não sabe o que é isso. Mas quando você começa a moer vidro, faz um barulhinho. Eu estou ouvindo esse barulhinho. Não sei se é algum problema auditivo, mas eu ligo a televisão, começo a ouvir esse barulhinho. Ih, Jesus está voltando. Então, a Bíblia fala que Jesus vai voltar para julgar todas as criaturas, inclusive, especialmente os seres humanos que desprezaram a justiça de Deus durante a oportunidade que tiveram enquanto vivos. Anote aí para você não falar que é um surto do pastor. Apocalipse 22, 12. Eis que venho em breve. Meu irmão, como eu gosto desse breve. Como isso traz um bálsamo para a minha alma. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Apocalipse 21, 8. Olha só, eu não consigo ver uma outra pessoa falando isso do que Jeová Serol. Os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras, e aqui estão os avarentos, aqueles que amam, idolatram o dinheiro, e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre lá em Miami. Não é, né? Não é em Miami. É a segunda morte. É a segunda morte. Aplicações práticas, ainda não acabou. Aplicação prática. Primeira coisa, meu irmão, que você tem que fazer com isso tudo que a gente está compartilhando aqui: cuide do seu coração. Cuide do seu coração. E cuide do seu irmão. Isso que aconteceu com Asaf, com um homem, um servo fiel de Deus, pode acontecer comigo e com você. Então a gente precisa cuidar do nosso coração, a gente precisa cuidar daquilo que povoa a nossa mente, daquilo que a gente olha, a gente precisa cuidar do nosso coração. A gente precisa cuidar do nosso relacionamento com o Senhor. Quanto mais exposto à palavra você for, a palavra vai te limpar, vai te purificar, vai te desintoxicar. Então confie no Senhor, não confie na sua mente nem nos seus sentimentos. A palavra diz que o nosso coração, ou seja, o centro das nossas emoções, é desesperadamente enganoso. Então ele tem um poder de fantasiar. Você olha, você começa a ter desejos e sentir coisas que você acha que isso é real. E o que é real, o que tem que valer para a minha vida e para a sua vida, é o que está na palavra, minha única regra de fé e de prática. A gente acabou de cantar: não vou viver pelo que sinto. Porque às vezes eu sinto coisas, meus irmãos, que eu não tenho coragem de falar para vocês. Então não confie na sua mente, nos seus sentimentos, no seu intelecto. Confie no Senhor. Confie na revelação da palavra. Confie na exposição do Evangelho. Não se deixe seduzir pelo espírito humanista desse mundo. O espírito não é bem assim, não tem nada a ver. Esse pastor é medieval demais, falou até que Jesus vai vir com a espada. De repente um sabre de laser, né? Zzz. Vai sonhar com isso de noite, hein? Ó. Por isso a gente precisa cuidar um do outro. Às vezes o seu irmão está
tá tendo um delírio, você tem que ajudar, você tem que dar a mão. Às vezes tem que até sacudir, meu irmão, é o que você está pensando. Mas a gente precisa ter esse relacionamento de família, de amigo, de corpo. Então cuide do seu coração, cuide do seu irmão, congregue, isso é vital para a nossa fé. Isso que a gente está fazendo hoje à noite, que a gente faz nas células, isso é vital para a nossa saúde emocional e espiritual. Segunda aplicação, meu irmão, pecou, assuma logo o seu pecado, confesse isso para o Senhor, seja rápido na confissão do seu pecado, reconheça, confesse e receba o perdão do Senhor. Quando a gente peca, mesmo dentro de um contexto de crise, inserido num universo de crise, a gente precisa confessar o nosso pecado para Deus. O salmista fala isso: eu estava agindo como um irracional e agora eu tenho consciência que isso que eu fiz foi uma afronta ao Senhor, foi um pecado. Então seja rápido, verso 21, quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como um insensato e ignorante, minha atitude para contigo era de um animal irracional. Fale isso, abre seu coração. Todo ser humano que peca está agindo exatamente como um insensato, ignorante, um animal irracional. O apóstolo João deixou registrado na sua primeira epístola, 1 João, capítulo 1, verso 9, está escrito o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém, aleluia. Então o Senhor, Deus, tem o poder de nos purificar de toda a confusão, de toda injustiça. Leve isso a sério, viva isso. Terceira aplicação: conte para todo mundo os feitos do Senhor. Conte para todo mundo como ser próspero, como ficar rico. Conte para o seu amigo de oração como ser verdadeiramente próspero. Fala para ele da riqueza que é ter intimidade com Cristo. Nenhum bem material se compara ao fato de sermos amigos do sumo bem. Já dizia o poeta e pastor Ademar de Campos, que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão, e assim perceber a grandeza e o poder de Jesus, meu bom pastor. Isso é prosperidade, isso é riqueza. Um ser humano que atravessa os poucos anos de vida nesse planeta, tendo essa consciência, é um homem próspero, é um milionário. O salmista afirma isso no verso 28, bom é estar perto de Deus, proclamarei todos os teus feitos, vou falar para todo mundo o que o Senhor tem feito na minha vida. Aleluia, amém? Vamos fazer assim? Para concluir, qual a conclusão que a gente chega diante disso tudo? Sim, vale a pena ser cristão, amém? Vale a pena ser crente, vale a pena confiar no Senhor. Quero convidar você, para encerrar aqui, a gente ler juntos o verso 26 do Salmo 73, para a gente ler junto mesmo, algo que a gente quase não faz aqui, mas para ficar gravado na mente, no coração, na alma. Verso 26, vamos juntos? O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Aleluia, aleluia. Feche seus olhos, vamos falar com Ele. Aleluia, Senhor. É maravilhoso te seguir, Senhor. A gente quer confessar com os nossos lábios que te servir é maravilhoso, Senhor. Por favor, perdoa os nossos pecados, a nossa ignorância, restaura no teu povo a lucidez, fortalece a nossa fé, Senhor, e obrigado por essa igreja que te ama, Senhor, obrigado por essa igreja onde o Senhor nos ensina, o Senhor nos purifica, Senhor. Te agradeço pelo final de semana de treinamento que tivemos, pelos irmãos que o Senhor trouxe aqui para aprender e mergulharem na tua palavra. Obrigado por isso, Senhor, e ajuda-nos a cuidarmos uns dos outros, do nosso relacionamento com o Senhor, da nossa vida em comunhão, Pai. Por favor, ajuda-nos a espalharmos as boas notícias do Evangelho do teu Filho Jesus, a sermos o seu
cuidado para os aflitos, a sermos o consolo para as pessoas que estão vivendo em tragédia. Senhor, eu te peço, console agora os mineiros, Senhor, que perderam tudo por causa dessa tragédia provocada lá em Mariana, Senhor. Console aquele povo, console também as famílias francesas, Senhor, libanesas, iraquianas, brasileiras, Senhor, que perdem pessoas queridas todos os dias por causa da injustiça e maldade dos homens. Pai, console, Senhor. E Pai, eu te peço, como filho e como igreja, abrevia o tempo da sua volta, Senhor, abrevia o tempo da sua volta, Senhor. Queremos te contemplar face a face, Senhor, queremos dobrar nossos joelhos e confessar para a eternidade: Jesus Cristo é o Senhor, é o Senhor. Ó Senhor, recebe essa oração, esse pedido, nós fazemos no nome dEle, no nome de Jesus, amém, amém. Deus os abençoe, queridos. Vamos louvar o Senhor, vamos encerrar.